Ok, vamos então analisar aqui o que nós fizemos no módulo, né, nas classes de modelo, tá? Nós não vamos construir passo a passo, porque você já sabe como construir uma classe de modelo. Nós já fizemos isso com a classe banco. Houve uma alteração na classe de modelo. Nós já mostramos que nós trouxemos da ViewModel para cá os campos e as colunas. E no caso do banco agência, nós tivemos uma novidade, se compararmos com o banco, né? Banco agência tem um objeto dentro dele, que é o objeto banco. Então nós vimos que para nós pegarmos esse banco aqui no fromJSON, nós temos que chamar o fromJSON da classe banco, né? Instanciando um novo banco, chamando o fromJSON e passando o banco que vem no JSON aqui como parâmetro. E no toJSON, nós pegamos o banco aqui e convertemos para JSON. Nós chamamos o toJSON da classe banco, tá bom? Então, essa foi a alteração que teve em agência, a novidade em relação à classe banco, né? Agora, nós temos a classe pessoa e as suas classes agregadas. E teremos algumas novidades aqui que nós vamos analisar agora, né? Visto que nós temos relacionamentos aqui de 1 para 1, que é entre pessoa e pessoa física, pessoa e pessoa jurídica. E temos relacionamentos de 1 para muitos, pessoa e pessoa telefone, pessoa e pessoa endereço, pessoa e pessoa contato. Vamos começar então com pessoa, tá? Em pessoa, nós temos aí a classe pessoa, com todos os seus atributos, né? Então nós temos dois objetos aqui, pessoa física e pessoa jurídica, e temos três listas. Lista pessoa contato, lista pessoa endereço, lista pessoa telefone. Tá? Então nós utilizamos o list aqui com o generic daquele objeto que nós queremos, tá? Uma lista de pessoa contato, uma lista de pessoa endereço, uma lista de pessoa telefone. No construtor da pessoa, eu estou passando o tipo aqui de forma estática para física. Por que isso? Porque nós temos uma regra lá, né, que caso seja pessoa física, lá no drop-down, né, naquele combo box, nós vamos mostrar a aba com os dados de pessoa física. Caso seja pessoa jurídica, vamos mostrar uma aba com os dados da pessoa jurídica, tá? Isso é um caso bem específico, ok? Porque nós temos pessoa vinculado à pessoa física ou pessoa jurídica, né? Ele vai estar vinculado a um ou a outro. Tá? É um relacionamento de 1 para 1, mas não é sempre que acontece esse relacionamento, tá? Então, quando nós instanciarmos uma nova pessoa, essa nova pessoa já tem que vir com um tipo, né? Para que na tela nós possamos mostrar uma ou outra aba, tá? Então, nós colocamos aqui esse tipo como o tipo de pessoa física. Tá? Normalmente, nós temos mais pessoas físicas do que pessoas jurídicas, né? Então, o padrão ao iniciar uma nova pessoa será marcar essa pessoa como uma pessoa física, tá? Evidentemente, o usuário pode alterar para pessoa jurídica, tá? Por isso nós temos esse pessoa física aqui no construtor de pessoa. Muito bem, então eu tenho aqui a lista de campos, tenho a lista de colunas, e no método fromJSON tem bastante coisa nova aqui, né? Primeira coisa que acontece é que por conta dos drop-downs, né, por conta dos nossos combo boxes, nós vamos testar o que vem lá do banco de dados e vamos converter para strings. Isso que é conhecido como domains, tá? Então nós vamos utilizar aí essa estratégia para converter os nossos domains, ok? Então, nós temos vários casos desses aqui no banco de dados, tá? Então, se nós analisarmos aqui pessoa, nós vamos ter aqui, olha, cliente, fornecedor, transportadora, colaborador e contador. Possíveis valores, sim e não para cada um deles. Temos também o tipo da pessoa. Possíveis valores, F e J. F para pessoa física, J para pessoa jurídica, tá? No caso de pessoa contato, vamos ver se nós temos alguma coisa aqui. Não, nome, e-mail, observação, não temos nenhum domain aí. Pessoa endereço.
nós temos aqui, olha, correspondência, entrega, cobrança e principal. Tá? São valores sim ou não. Temos o F, que poderia ser definido como um domain, né? Pois nós podemos mostrar aqui as 27 siglas dos estados brasileiros. Tá? E pronto, seria isso. Mas os mais importantes aqui são esses, né? Principal, entrega, cobrança e correspondência, tá? Pessoa física, vamos ver se a gente tem alguma aqui. Pessoa física, nós temos aqui, olha, o sexo. O sexo pode receber 2 valores, feminino ou masculino. Temos a raça, que pode receber 4 valores, branco, negro, pardo ou índio. E é isso. Temos 2 domains aqui, né? Pessoa jurídica. Temos o tipo de regime e o CRT. Tipo de regime aparece em 3 opções: lucro real, lucro presumido, simples nacional. E o CRT, 3 opções também: simples nacional com excesso e regime normal. Veja que quando o usuário selecionar lucro real para tipo de regime, o que vai ser armazenado no banco de dados, olha, é um char1. Vai ser armazenado apenas o número 1. Tá? Assim como lá em pessoa, quando o usuário selecionar o tipo pessoa física, vai ser armazenado no banco de dados apenas a letra F. Aqui vai ser armazenada apenas a letra S se for sim, N se for não, tá? E por aí vai. Pessoa telefone. Pessoa telefone já é diferente a estratégia. Olha. Nós temos os tipos residencial, comercial, celular e outro. Podemos armazenar a primeira letra? Vamos ver. R de residencial, C de comercial, C de celular. Não dá certo. Tá? A gente poderia colocar M para comercial. Poderia ser a letra, mas tudo bem. Nós vamos fazer assim, vamos armazenar números. Né? E aqui nesse caso nós vamos armazenar os números como se fossem os números dos combos mesmo. Tá? Daquele drop-down. O drop-down ele começa com o índice 0. Né? Então aqui vai ser 0 para residencial, 1 para comercial, 2 para celular, 3 para outro. Já em pessoa jurídica, deixa eu ver se foi em pessoa jurídica, foi sim. Aqui, olha, nós estamos armazenando 1 para lucro real, 2 para lucro presumido, 3 para simples nacional. Talvez esse número aqui, que não é o índice do combo box, né, seja um número utilizado para alguma informação em um desses arquivos do governo, desses arquivos oficiais, né, SPED. De repente você tem que mostrar, informar no SPED que 1 é para lucro real, então você tem que armazenar 1 aqui para a empresa que é de lucro real, tá? Enfim, não importa qual é o caractere que você vai armazenar aqui, tá? Qual é a estratégia que você vai utilizar para armazenar. A estratégia utilizada no lado do cliente será essa daqui, ó. Então você tem que saber quais são os caracteres que serão armazenados, e isso aqui é o gerador que vai fazer para a gente, né? No caso de tipo, o caractere que é armazenado lá é F ou J. Então eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Se for F, né, se tipo for igual a F, retorne física. Então vai aparecer física tanto na data table, como naquela janela de detalhe, como no combo box. Né? Em tudo que for lugar que o tipo for F, vai aparecer física. Se não, aqui eu tenho o se não, nesse operador ternário, né, ele vai apresentar jurídica. Tá? A mesma coisa acontece para os sims e nãos. Ó. Se a letra for S, ele apresenta um sim. Se não, ele apresenta o não. E isso eu faço para cliente, fornecedor, transportadora, colaborador e contador. Tá? Ainda em termos de drop-down button, o inverso, nós temos que fazer o mesmo controle. Né? E aqui eu estou fazendo o from JSON. Tá? O from JSON é quando os dados descem do servidor. Ah, desceu F no tipo lá do servidor, então no from JSON, o que for F vira física. O que não for F vira jurídica. Tá? Do contrário, quando eu for mandar esse dado para o servidor não vai entender o que é física. Se eu mandar física, que eu estou apresentando aqui no lado do cliente, né? Quando chegar no servidor e ele tentar colocar isso no banco de dados, vai ocorrer um erro. Olha, data too large. Vai dizer que esse dado é muito grande para ser armazenado no campo. Né? Então aqui eu tenho que fazer o inverso. Olha. Se o tipo que está aqui no lado do cliente for física, então você coloque no tipo que vai subir para o servidor F. Se não, coloque J. E assim eu faço também para os sims e os nãos.
tá? Muito bem. Ainda em termos de domains, deixa eu mostrar logo os outros, né? Porque nós temos alguns que são de 3 ou 4 opções, 3 ou mais opções. Quando são 2 opções, nós podemos utilizar o operador ternário aqui, né? O tipo é física ou jurídica. Se é cliente, fornecedor, transportador, é sim ou não. Então, só são 2 opções, o operador ternário resolve. E quando eu tenho 3 ou mais opções, no caso do telefone, por exemplo, olha, eu tenho 4 opções. Como é que eu faço então aqui? Em pessoa telefone, no from JSON, primeiramente, aqui ó, no from JSON. Tipo, eu tenho agora um método getTypo, tá? Que provavelmente, né, quando nós fizermos no gerador, nós talvez utilizemos sempre essa estratégia de criar um método, tá? Porque no pessoa nós utilizamos o operador ternário, né? Mas o gerador, como ele vai gerar mesmo todas as telas para a gente, se nós padronizarmos para criar um método, de repente é melhor. Talvez a gente faça assim, tá? Vamos ver quando nós chegarmos lá no gerador das telas do sistema, né? Então nós temos um método getTypo e esse método getTypo está logo aqui embaixo. Ó. O que esse método ele vai fazer? Para ele, nós passamos o tipo que desceu do servidor aqui, ó. Lembrando que esse aqui é o método fromJSON, ele é utilizado, né, quando os dados vêm do servidor para o cliente, tá bom? Muito bem, então eu passo o tipo para cá. O que é que ele faz? Faz um switch. Se esse tipo for 0, é residencial. Se for 1, é comercial. Se for 2, é celular. Se for 3, é outro. É exatamente o que nós temos aqui no banco de dados. Ó. Tá? E o contrário, né? O usuário selecionou celular. Isso aqui tem que subir para o servidor como um 2, não é isso? Então, no contrário, quando nós fizermos o toJSON, nós temos um setTypo. Tá? O setTypo está logo aqui embaixo. Olha. Se o tipo for residencial, retorne 0. Se for comercial, 1. Se for celular, 2. Se for outro, 3. Então é assim que nós vamos tratar os nossos domains aqui no lado do cliente, tá bom? Vamos analisar as demais classes. Olha. Vamos ver aqui pessoa contato. Pessoa contato nós não temos. Pessoa endereço. Em pessoa endereço nós temos aqui ó, os sims e nãos. Tá? No caso da UF, eu não defini nada aqui, mas você viu lá no exemplo, nós mostramos no primeiro vídeo, né? Que quando o usuário vai selecionar o UF, aparece lá as 27 UFs dos 27 estados. Então, depois a gente vai ver onde é que está aquilo ali, tá bom? Pessoa física. Nós temos lá, no caso do sexo, o getSexo, no caso da raça, o getRaça. E aqui no toJSON, nós temos, olha só, uma outra estratégia, tá? Então, temos um getSexo, onde ele vai fazer o seguinte, F é feminino, M é masculino. E no getRaça, B é branco, N é negro, P é pardo, I é índio. Mas veja que nesse caso, a primeira letra coincide com a palavra, tá? Então, no lugar de eu ter criado um setRaça e um setSexo, como eu tive que fazer com o telefone, né? Porque no caso do telefone eu estou utilizando o item do combo aqui, tá certo? Nesse caso aqui, da pessoa física, né? A primeira letra coincide com o que eu quero armazenar no banco de dados. Como é que eu faço o set então? Eu simplesmente chamo um substring. Eu pego a primeira letra daquela palavra, tá? Então a primeira letra de feminino é F. Ele sobe então um F para o servidor no toJSON, tá? A primeira letra de masculino é M. Então no sexo aqui, se for masculino, ele vai subir o M por causa do substring, tá bom? Provavelmente, como eu já mencionei, no caso do gerador, nós sempre iremos utilizar o get e o set. Talvez a gente faça assim, tá bom? E aí fica mais padronizado. Mas eu fiz dessa forma aqui para você ver as várias maneiras de trabalhar aqui dentro com esse esquema dos domains, tá? Muito bem, retornando aqui, pessoa jurídica, nós vamos ter algum? Pessoa jurídica nós temos
o getTipoRegime e o getCRT. Do tipo do regime nós vamos mostrar com o número, olha, 1 lucro real, 2 lucro presumido e 3 simples nacional. E no CRT nós também vamos mostrar com o número dentro do combo, 1 simples nacional, 2 simples nacional excesso e 3 regime normal. Como eu tenho o número aqui, quando esse cara for subir para o servidor, dentro dessa string eu já tenho os números. Então basta que eu faça o substring também, porque daí ele já pega o número para mim. Tá bom? Não precisei de um set explícito aqui nesse caso, né? E pessoa telefone a gente já viu. Então é isso, esse caso dos domains, acredito que ficou bem claro como é que nós vamos fazer, né? Então a descrição aparece para o usuário no lado do cliente, não fica aparecendo apenas o número 1, ou no caso de pessoa física apenas o F, ou no caso do sim apenas o S, aparece sim a palavra, né? E quando a gente vai subir esse dado para o servidor, nós fazemos o devido tratamento para que apenas aquele caractere seja armazenado no banco de dados. Vamos ver agora os relacionamentos, né? Voltando aqui em pessoa, nós temos aqui os relacionamentos de 1 para 1, que é pessoa física e pessoa jurídica. Isso deveria ser bem parecido com o que nós fizemos com o banco agência. Veja que no banco agência a gente simplesmente chama new banco e passa aqui o banco como parâmetro, né? Mas no caso de pessoa, nós primeiro testamos se o pessoa física é nulo ou se pessoa jurídica é nulo. Por que a gente faz isso? Porque, embora esse relacionamento seja de 1 para 1, ele é um relacionamento que pode existir ou não, tá? Uma pessoa ela vai estar vinculada a uma pessoa física ou a uma pessoa jurídica. Então, sempre que a gente chamar aqui uma pessoa, ou pessoa física vai ser nulo, ou pessoa jurídica vai ser nulo. Por isso que a gente faz esse teste aqui, tá bom? Se não for nulo, o que é que ele faz? Aí sim, ele instancia uma pessoa física ou uma pessoa jurídica e chama o método fromJSON, passando o JSON que desceu do servidor. No caso das listas, né, nós pegamos as listas, fazemos um cast com iterable, com um iterator, tá? Daí nós pegamos o map desse iterator, que a gente fez o cast aqui, e com esse map a gente chama o método fromJSON convertendo para lista. É o que está acontecendo nessa linha toda aqui, tá bom? Se tudo isso daqui não funcionar, se tudo isso aqui for nulo, aí a gente retorna uma lista vazia, tá? Perfeito. Esse é no JSON dados, quando os dados estão descendo do servidor, tá? Com isso aqui a gente resolve a conversão aí do JSON para os objetos Dart que nós estamos utilizando aqui. E o contrário, quando nós estivermos mandando os objetos para o servidor. No caso do relacionamento de 1 para 1, a gente testa, né, se o objeto pessoa física ou pessoa jurídica é nulo. Se for nulo, manda um nulo para o servidor. Se não, a gente pega aquele cara e converte para JSON. Tá? No caso das listas, nós fazemos o seguinte. Ó. Na lista de contatos, criamos aqui uma variável local, que é uma lista vazia. Tá? Daí, para cada contato dentro da lista de contatos vinculado a essa pessoa desse momento, nós adicionamos esse contato convertido para JSON dentro dessa lista aqui. Ó. Tá bom? E aí, no lista pessoa contato, que vai subir para o servidor, nós atribuímos essa lista pessoa contato local aqui. Então é apenas isso. Nós temos que pegar cada item que está dentro de lista pessoa contato de pessoa, converter cada item desse para JSON e colocar depois toda essa conversão, né, atribuir essa lista que a gente está convertendo aqui para a lista pessoa contato que vai subir para o servidor, tá bom? Agora devidamente convertido para JSON, né? Mesma coisa a gente faz para endereço, mesma coisa a gente faz para telefones. Tantas quantas listas você tenha vinculadas aos seus objetos, a estratégia tem que ser exatamente essa daqui, tá? Bem simples então de implementar. Então tá, o que nós temos aqui em pessoa então de diferente, né? São esses relacionamentos aí para muitos, onde no fromJSON nós temos que utilizar essa estratégia vista aqui, e no toJSON essa estratégia vista aqui, e a questão dos domains, que nós começamos a tratar devidamente aqui na classe pessoa e nas suas classes agregadas, tá bom? Vamos ver aqui pessoa telefone então, se tem mais alguma coisa de diferente.
Não tem, só essa questão dos domains mesmo. Temos aí os campos, as colunas e tudo mais. Pessoa contábil também é a mesma coisa. Veja que nós não precisamos colocar o relacionamento de pessoa aqui dentro, né? Colocamos apenas ID pessoa mesmo, tá? Não precisa ter pessoa aqui. Pessoa e endereço também, mas a questão dos domains. Novamente informando, não precisamos ter o objeto pessoa aqui dentro, tá? Não tem necessidade no lado do cliente fazer isso daí. Pessoa física também é a questão dos domains, que nós já vimos. E também pessoa jurídica, né? A questão dos domains. Ah, tá. Tem uma coisa também interessante aqui, que é a questão das datas, né? Aparece tanto em pessoa física como em pessoa jurídica. Deixa eu mostrar isso aqui, então, para a gente finalizar essa parte dos models. Quando eu estou pegando o objeto do servidor, né, utilizando o from.json, para que eu consiga armazenar os dados nessa minha variável, que é uma variável do tipo datetime, eu tenho que fazer um parse, tá, do que veio nos dados JSON aqui, ó. E o parse é bem simples, né? Então assim, se o que desceu aqui em data emissão RG, no JSON dados, que é esse cara aqui que veio do servidor, for diferente de nulo, eu faço um datetime.parse passando o JSON dados data emissão RG. Se não, se for nulo, aí eu retorno nulo, né? Coloco nulo dentro de data emissão RG, tá? Mesma coisa eu faço para data de nascimento. Qualquer tipo de data eu tenho que fazer isso daqui. Quando eu vou mandar para o servidor, o que é que eu tenho que fazer? Primeiramente eu testo se data emissão RG vinculado ao meu objeto pessoa é diferente de nulo. Se for, agora eu utilizo um dateFormat. Nós já tínhamos utilizado esse dateFormat lá na janela de filtro, então não é muito novidade aqui para a gente, tá? O que eu faço então? Eu aplico um formato para essa data, tá? Daí eu chamo a função format, do dateFormat, passando a data que eu quero formatar, tá? Tudo isso vai acontecer se a minha data for diferente de nulo. Se a data for igual a nulo, aí eu caio lá no else, que é aqui, ó. Aí eu mando um nulo para o servidor. Agora veja esse formato que eu estou mandando aqui, ó. Normalmente eu mandaria esse formato aqui, tá? Apenas mês, ano, mês, dia, tá? Mas o servidor do Delphi especificamente reclama de um formato ISO ou alguma coisa que eu não me recordo agora, tá? Para você testar, se você utilizar o Delphi, mande a data dessa forma aqui, ó. Daí você vai ver qual é o erro que aparece lá, tá bom? Então eu vou mandar a data nesse formato para que ela seja suportada pelo servidor Delphi. Eu ainda não testei isso daqui nos outros servidores. Talvez não aconteça nenhum tipo de problema. No entanto, se com esse formato nós tivermos problemas nos outros servidores, né, e eu ainda vou testar isso, provavelmente você vai testar antes do que eu, porque eu vou voltar para fazer outras tarefas e você vai testar esse código com o seu servidor, é um dos exercícios que nós vamos deixar. Se você visualizar algum problema em relação a isso aqui e outro servidor que não seja o do Delphi, coloque lá no Trello qual é o erro que aparece. Se aparecer algum erro, aí nós vamos ter que analisar como é que nós vamos tratar esse probleminha, como é que nós vamos mandar esse formato aqui para todos os servidores de uma forma única, tá? Mas é isso, em termos de data, você precisa fazer o formato, né, o parse quando ela vem do servidor e precisa formatar a data quando ela for para o servidor, tá bom? Muito bem, e com isso, né, nós concluímos aqui a nossa análise das classes de modelo para a pessoa.